Olá pessoal, na aula de hoje do nosso módulo de aquicultura, nós vamos tratar do tema biossegurança na piscicultura. Agora, diferente do que nós vimos na carcinicultura, onde a gente deu ênfase àquelas doenças que afetam a carcinicultura, aqui na piscicultura nós vamos ver um aspecto específico da biossegurança, que é a bioinvasão. Tá? Nós vamos entender o que vem a ser essa bioinvasão, como ela ocorre, quais os problemas que ela causa e como evitar que isso venha a acontecer, tá bom? A piscicultura é um setor da aquicultura, desse tema maior, como nós já falamos, tá? que trata do cultivo dos peixes. E esse cultivo ele tem algumas funções, tá? A principal é a produção de alimentos, mas também tem a produção de peixes ornamentais, tá? E também tem a produção de peixes para repovoamento, ou seja, soltura desses peixes produzidos no ambiente natural para recuperação de populações de espécies ameaçadas, tá? Então, teria essas três funções aí para a piscicultura. Trazer alguns dados de produção dessa atividade. No ano 2016 foram 54 milhões de toneladas a produção, essa é a produção mundial da piscicultura aí, peixe de água doce, peixe de água salgada, todos aqueles peixes que são cultivados, criados, tá? Nessa atividade somaram aí esse peso total. No Brasil, como é que isso funciona? No mesmo ano, 2016, foram 640 mil toneladas, tá? Ainda assim, para as dimensões que o país tem, que o Brasil tem, é uma produção modesta, ainda a gente pode dizer. Equivale a 1,2% da produção mundial, tá? E a gente tem um grande potencial de crescimento aí, uma grande margem de crescimento e, enfim, que isso se denota muito na quantidade de peixe, por exemplo, que o Brasil importa, tá? A gente importa muito peixe. Se a gente importa é porque tem uma demanda, tem um mercado local de consumo e que a gente não está conseguindo fazer essa produção suficiente para atender esse mercado. Então a gente tem aí um ótimo caminho pela frente, uma grande perspectiva para essa atividade. Essa atividade se desenvolve, né? Nem todo mundo está fazendo curso é da área, então vamos rapidamente fazer aqui um perfil, mostrar aqui algumas formas e maneiras de produzir peixe em cativeiro. Tá? A primeira e a mais tradicional é o cultivo de peixes em tanques escavados, em viveiros escavados, como a gente está vendo nessa foto aqui. Tá? São viveiros escavados no solo, tá? Abastecidos com água, você põe os peixes lá para fazer o cultivo. Mas também tem os chamados tanques-redes, ou gaiolas de cultivo de peixe. Então, são estruturas bem menores, onde você tem uma densidade populacional muito maior. Essas estruturas são instaladas em ambientes naturais ou artificiais. Pode ser num rio, num lago, mas também pode ser numa represa artificial, num açude, tá? E dessa forma se faz o cultivo dos peixes nesse sistema de confinamento. Tem os cultivos extensivos, que se aproveita represas ou corpos d'água naturais, você solta os peixes lá dentro, aí você não tem muito cuidado, você não precisa alimentar, você não vai ter manejo propriamente dito, tá? O que vai acontecer é que os peixes vão ter ali acesso ao alimento natural, vão crescer naturalmente e com determinado período de tempo depois é feita uma despesca desses animais. E por fim, os cultivos de peixes ornamentais, que já são estruturas de cultivo menores, geralmente tanques, caixas d'água, mas num volume menor, um tamanho menor do que aqueles peixes de corte, até porque os peixes de aquariofilia, os peixes ornamentais, em geral são peixes de porte menor, né? E na piscicultura, pessoal, existe uma característica que é a grande utilização de espécies exóticas dos cultivos, tá? E aí, para relembrar para alguns e para trazer essa informação para outros que não saibam ainda, vamos lá falar o que vem a ser, então, uma espécie exótica, tá, pessoal? São aquelas espécies que não pertencem à fauna natural de um determinado país, região ou bacia hidrográfica, por exemplo. A gente pode trazer assim um exemplo prático se eu quero criar um determinado peixe que não existe aqui na região onde eu moro, tá? Eu importo esse peixe para cá, para os meus cultivos, então ele vai ser aqui nesse local onde ele não existia antes, ele vai ser uma espécie exótica, tá bom?
diferente daquelas espécies que já existiam, que a gente chama de espécies nativas. Então a gente faz essa diferenciação entre espécies exóticas e espécies nativas. O que eu estou falando para vocês é que grande parte da piscicultura, tá? Isso no Brasil é muito forte, por exemplo, trabalha com espécies exóticas, ou seja, espécies que não existiam originalmente naqueles locais onde os cultivos são realizados, tá? E por que utilizar essas espécies? Uma vez que o Brasil reconhecidamente um país que tem uma grande biodiversidade de peixes, né, que a gente chama de ictiofauna, tem uma ictiofauna muito diversa, um grande número de exemplares, um dos países que mais tem espécies de peixe no mundo, porque ainda assim a gente precisa trazer espécies de fora para fazer os cultivos, tá, pessoal? Tem algumas razões, né? A gente vai elencar aqui para vocês. A primeira delas é esse aproveitamento de tecnologias já pré-existentes de cultivo. O Brasil não é um país que foi pioneiro na piscicultura, na verdade, né? Comparando até com outros países que têm esse pioneirismo aí, nós constituímos um país jovem, até, nós temos aí nossos 500 anos, né? Mas a China já cultivava peixe muito antes do Brasil ser descoberto. Outros países também já tinham aquelas bases iniciais dessa atividade sendo desenvolvidas bem antes do nosso país existir como nação, né? Então, o que acontece? Como a gente tinha esse atraso aí no início dessa atividade, foi natural que se quisesse importar tecnologias já bem-sucedidas que foram desenvolvidas em outros países. E se foram desenvolvidas em outros países, foram desenvolvidas com espécies daqueles países. Então, essa importação desses pacotes tecnológicos acarretava também a importação da espécie daquele país que desenvolveu aquela tecnologia. Então, trazendo assim espécies exóticas para aqueles cultivos iniciais, tá? Espécies com maior valor comercial. Às vezes, aquela espécie exótica tem um valor comercial maior do que as espécies nativas de uma determinada região. Então, se torna mais atrativo para os piscicultores que desenvolvem essa atividade com a função de produzir lucro, né, de ganhar dinheiro. Então, se torna mais atrativo trabalhar com essas espécies que, eventualmente, apesar de ser exóticas, eventualmente tenham um valor de comércio, de mercado melhor, maior, né, proporcionando maior lucratividade. A questão também da inexistência, em algumas situações específicas, de espécies nativas ou locais adequadas para a piscicultura, né? A gente tem um exemplo aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte, onde o IFRN está instalado, por ser um estado localizado no semiárido, que não tem um grande aporte de água nos rios, nós não temos espécies de grande porte, são poucas espécies de médio e grande porte aqui nos nossos rios, né? E essas espécies, assim, são espécies que não têm um valor comercial tão grande, não tem uma aceitação de mercado tão boa. A gente pode citar aí traíra, curimatã, são espécies nativas, já sempre existiram nos nossos rios aqui, tá? Mas do ponto de vista de piscicultura, elas não se tornam interessantes, tá bom? Então, nesse caso específico, em alguns outros estados isso acontece também, as espécies exóticas, elas realmente que permitem, que possibilitam que essa atividade venha a ser lucrativa e, por isso, atraente para um nível empresarial. Tá? Por esses motivos, a piscicultura nacional se utilizou muito de espécies exóticas para o seu desenvolvimento. E a gente tem, até hoje, algumas das principais espécies da piscicultura de corte, ou seja, aquela piscicultura que é feita para a produção de alimento, sendo constituída, então, de espécies exóticas. O exemplo principal que nós temos é a tilápia, tá, pessoal? Embora, devido ao grande tempo já que essa espécie foi introduzida e que ela já está estabelecida em grande parte dos ecossistemas aquáticos brasileiros, ela muitas vezes é até encarada como uma espécie nativa, tá? Mas lá na origem ela foi uma espécie introduzida, é uma espécie oriunda do continente africano, tá? É a principal espécie produzida no Brasil hoje. Nós temos também as carpas, que foram introduzidas também lá na origem da piscicultura,
nacional, ainda tem uma importância grande na piscicultura, principalmente no sul do, do, do país, tá bom? E mais recentemente nós temos aí a utilização do pangáceos ou panga, que é um peixe também de fora do Brasil, lá do rio Mekong, lá da Ásia, que foi introduzido originalmente para piscicultura ornamental, mas que mais recentemente tem sido utilizado na piscicultura de corte, com bons resultados, e em alguns estados o cultivo foi liberado para corte, existia anteriormente só para ornamental, como eu falei. Os resultados têm se demonstrado muito favoráveis do ponto de vista de rentabilidade, e é possível então que esse peixe venha conquistar um espaço maior ao passar dos anos, tá? Mas então todo peixe que é exótico vem de fora? Não necessariamente, pessoal. Existe um peixe pode ser de um determinado país, tá? Mas ser exótico para uma região específica desse país. Nós temos um exemplo aqui no Brasil, tá? Que é bem claro disso. O tambaqui é um peixe nativo da bacia amazônica, tá? E que foi introduzido, por exemplo, nos cultivos aqui no Nordeste. Então, aqui ele é exótico. Entretanto, aqui no Nordeste, ele é um peixe que não conseguiu se estabelecer de forma contínua nos ambientes naturais. Então, embora ele tenha sido registrado casos de fuga, embora tenha sido até sido feito peixamentos com essa espécie em alguns ambientes aqui do Nordeste, ele não tem se reproduzido no ambiente natural, né? Então as populações dele ficam sempre relativamente controladas, tá? Ele não se estabeleceu de forma definitiva nesses ambientes onde ele foi introduzido. Na piscicultura ornamental também temos a grande utilização de peixes exóticos, o que é um contrassenso de certa forma, né? O Brasil tem uma vasta variedade de espécies de peixes ornamentais, exporta peixes nativos, né? Na bacia amazônica também é um grande exemplo disso. Tem pessoas que se dedicam a capturar os peixes no ambiente natural, a carabandeira, a caradisco, neon, são exemplos de peixes ornamentais nativos da bacia amazônica, que são exportados aí para vários países pelo mundo, tá? E apesar dessa riqueza interna de ictiofauna, nós ainda nas pisciculturas, nós continuamos trabalhando com uma grande variedade de peixes exóticos também. Tá? Exemplos aqui, os ciclídeos africanos, nós temos aí algumas empresas especializadas na produção desses ciclídeos africanos em cativeiro aqui no Brasil, inclusive exportando, não só para o mercado interno. O clássico, né, um dos grandes clássicos aí da piscicultura, que são os peixes beta, tá? O Brasil também é um grande produtor e é uma espécie exótica asiática. E na aquicultura marinha, na piscicultura marinha, melhor dizendo, mais especificamente, nós temos o caso do peixe palhaço. Várias espécies de peixe palhaço já estão sendo produzidas aqui no Brasil, tá? Em cativeiro, em pisciculturas, para o abastecimento do mercado local. Já vimos então o que é uma espécie exótica de peixe e também já sabemos que elas são muito utilizadas na piscicultura. Mas quando uma espécie exótica de peixe usada na piscicultura se transforma num caso de bioinvasão? Para isso, pessoal, essa espécie de peixe ela tem que de alguma maneira chegar a um ambiente natural, ela tem que se adaptar a esse ambiente, conseguir se reproduzir e através desse crescimento da sua população, ela passar a prejudicar outras espécies de peixe, o próprio hábitat onde ela foi introduzida e o ecossistema de uma maneira geral. Tá? Essa é a definição de bioinvasão de peixes. De que forma, quais são as fontes que essas bioinvasões elas ocorrem, né? Nós vimos que a piscicultura, tanto de corte quanto ornamental, usa essas espécies exóticas. E tanto nos viveiros escavados quanto nas gaiolas ou tanques-redes, existe o risco de fuga desses peixes que são cultivados para um ambiente natural, tá? E uma vez esse peixe chegando no ambiente natural, ele pode vir a se estabelecer e, enfim, configurar aquela definição que a gente acabou de ver de bioinvasão, tá? Outra forma, outro risco de início de uma
bioinvasão é através do descarte de peixes ornamentais pelos aquaristas. Às vezes as pessoas compram os peixes ornamentais para botar no aquário e, enfim, ou cansam do hobby, ou por algum motivo não podem dar continuidade à manutenção dos animais. E uma das formas que as pessoas encontram para fazer esse descarte é soltar aquele animal no meio ambiente. Muitas vezes sem ter ideia das possíveis consequências que esse ato pode trazer. Na verdade, às vezes as pessoas até pensam que estão fazendo uma boa ação de soltar aquele peixe num ambiente natural, onde imaginam que ele pode ter uma vida melhor, mas pode vir a se tornar um caso de bioinvasão. E existe aquelas introduções de peixes exóticos deliberadas, aquela pessoa que faz de forma proposital. Aconteceu, por exemplo, com o tucunaré, tá? Que é um peixe muito apreciado para a pesca esportiva, e ele foi introduzido ele é natural da bacia amazônica e foi introduzido tanto no Nordeste quanto no Sudeste brasileiro. Uma das possíveis justificativas era essa, para a pesca esportiva. Tá? Então, são três formas aí de possíveis fontes de bioinvasão. E são os riscos que essa bioinvasão causa. Tá? A primeira delas é um risco ambiental à própria biodiversidade, e principalmente a biodiversidade de peixes. Tá? Essas espécies, quando elas se estabelecem, elas acabam prejudicando a população dos peixes nativos, tá? Muitas vezes levando à extinção de algumas espécies. Então, vai haver uma diminuição da riqueza de espécies, ou seja, da biodiversidade, e os ambientes vão ficar mais semelhantes entre si. Os vários rios de várias regiões, quando são introduzidas essas espécies e ocorrem casos de bioinvasão, há uma tendência de diminuição daquelas espécies nativas locais e fica todos aqueles ambientes dominados pela mesma espécie ou as mesmas espécies invasoras. Um outro problema da bioinvasão é o risco de introdução de doenças. Nós vimos lá na cassinicultura, quando você traz um camarão doente para um determinado ambiente, tá? Você pode estar trazendo junto parasitas, agentes infecciosos. Isso também ocorre no caso da bioinvasão. Prejuízos para a pesca. Essas espécies da bioinvasão, elas podem diminuir a população ou até mesmo extinguir peixes de importância comercial para a pesca local. Custos com controle e erradicação. Os Estados Unidos, por exemplo, gastam mais de $1 bilhão anualmente com programas de contenção de espécies invasoras de peixes. E também até mesmo risco à navegação. E essas espécies invasoras ou bioinvasoras, elas vão prejudicar a biodiversidade, pessoal, por dois mecanismos principais. O primeiro deles é a competição por hábitat. Essa espécie que foi introduzida, ela vai demandar alimento, áreas de reprodução, áreas de alimentação, consumir oxigênio, enfim, ela vai demandar os recursos naturais igual aquelas espécies nativas originais daquele ambiente natural. Então, vai haver uma competição e esse é o primeiro mecanismo. Através dessa competição, se essa espécie introduzida for muito eficiente, se adaptar muito bem àquelas condições, ela vai ter uma vantagem, tá, nessa competição e vai suplantar as espécies nativas, causando, então, a sua diminuição de biomassa e, como eu falei, nos casos mais extremos, os casos de extinção daquelas espécies. Tá? O segundo mecanismo é através da predação direta. Algumas dessas espécies exóticas que se transformam em casos de bioinvasão, elas são piscívoras, ou seja, elas se alimentam de peixes, comem outros peixes. E dessa forma fica muito óbvio, né? Como ela vai prejudicar essas espécies nativas. Ela vai se alimentar, vai consumir, vai matar essas espécies, tá? E essa foto que nós estamos vendo aqui é um caso clássico de bioinvasão de um peixe, de uma espécie piscívora, tá? É o peixe-leão, ou lionfish, usado muito na aquariofilia marinha, né? Esse, no caso, é um peixe de água salgada, natural do Oceano Pacífico, tá? Que foi introduzido primeiramente nos Estados Unidos, na Flórida, foi algo que se especula que foi solto por aquaristas e alguns exemplares devem ter sido soltos, o suficiente para que esses animais se encontrassem, se reproduzissem e hoje está uma população extremamente
distribuída nesse ambiente natural, já chegando no Caribe, na Venezuela, com risco de mais na frente, em algum momento, vir também para a costa brasileira. Tá? E é um peixe que se alimenta de outros peixes. Essa foto aqui a gente está vendo um exemplar que foi capturado no Caribe, onde tinha no estômago, naquele momento, naquele dia, mais de 50 peixes nativos dentro do seu estômago. Tá? Então, essa é uma forma de causar esses danos e, eventualmente, chegar, no caso, à extinção. O que a legislação diz a respeito da introdução de peixes exóticos no Brasil? Na verdade, pessoal, é um crime, tá? A Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, ela prevê que é crime a introdução de espécimes animais, aí incluídos peixes, tá? Sem parecer técnico oficial favorável, e isso pode dar de 3 a 1 ano de cadeia mais multa. Eu quero trazer para vocês dois casos em que bioinvasão de peixes causaram problemas aí tanto ambientais quanto econômicos, tá? No primeiro caso é o caso das carpas asiáticas nos Estados Unidos. Foram introduzidas nos anos 70 para fazer um controle de fitoplâncton e de parasitas em unidade de tratamento de esgoto e em fazendas de piscicultura. Tá, mas esses peixes eles conseguiram chegar no ambiente natural. Na verdade, são 4 espécies de peixe: carpa prateada, carpa negra, carpa cabeçuda e carpa capim. São essas que a gente está vendo aí as fotos. Tá? Chegaram no ambiente natural e se estabeleceram, tiveram um grande sucesso, um grande êxito reprodutivo, inclusive, e se tornaram uma verdadeira praga. Tá? Elas começaram a sua bioinvasão aqui no estado do Arkansas e foram se espalhando aí pelos Estados Unidos. Né? A gente vê aí essa projeção dos anos 70 até o próximo dos anos atuais, tá? Aí nos anos 2011, a forma como esses peixes se disseminaram ao longo do rio Mississippi e seus afluentes. São peixes que podem chegar a um tamanho considerável, tá? Como a gente está vendo nessa foto aqui, e várias medidas de controle têm sido tentadas, porque inclusive esses peixes têm um hábito de, quando as embarcações passam próximo aos seus cardumes, eles saltam e às vezes atingem os condutores das embarcações. Pessoas que estão praticando esportes náuticos, como jet ski, esqui aquático, também têm sido atingidas e se tornou então um problema. Tá? Uma das formas que tem sido utilizada para tentativa de controle e erradicação dessas espécies é através do choque elétrico por embarcações construídas para essa finalidade, tá? Que mata os animais e tenta assim controlar. Mas há uma biomassa tão grande que esse trabalho não tem sido suficiente. Eu vou passar para vocês aí um vídeo curtinho, tá? Que mostra a ação dessa embarcação nessa tentativa e percebam a quantidade de peixes que vai saltar, né, para a gente ter uma ideia, numa pequena amostragem de um reservatório, a quantidade de animais que pode ter. No Brasil, as bioinvasões de peixes já são muito significativas. Na verdade, nós já temos mais de 150 espécies de peixes exóticos que foram introduzidos aqui, que já estão estabelecidos em ambientes naturais aquáticos do nosso país. Tá? A maior fonte dessas bioinvasões, pessoal, quando a gente fala do número de espécies que têm sido introduzidas, são justamente as pisciculturas ornamentais. Então, os cultivos de peixes ornamentais trabalham um grande número, uma grande variedade de espécies e tem acontecido ou por fuga, ou por soltura, descarte, enfim, por várias maneiras tem acontecido esses peixes chegarem ao ambiente natural. Um caso que a gente pode citar é o caso da região de Muriaé, em Minas Gerais, que é o maior polo produtor de peixes ornamentais aqui do Brasil. Tá? Lá são cultivados mais de 70 espécies de peixes exóticos. Tá? Então você imagina daí o risco de que esses peixes cheguem no ambiente. Esse risco é grande e, de fato, ele se concretizou. Em estudos que foram realizados, em pesquisas nos rios das regiões próximas,
é na bacia do rio Paraíba do Sul, se não me engano. Lá em alguns locais foram encontradas mais espécies exóticas do que espécies nativas, naturais daqueles corpos d'água. Tá? Ao todo foram encontradas 4 espécies exóticas vivendo, né, e estabelecidas plenamente nos rios e riachos daquela região. E como a gente pode, então, se prevenir para que esses casos não aconteçam, tá, pessoal? A primeira coisa é o maior controle sobre as licenças para importação de peixes exóticos para a piscicultura, seja ela ornamental, seja de corte. Tá? Então, é interessante que os órgãos governamentais tenham um controle bastante rígido e só forneçam essas licenças quando realmente forem feitos estudos que comprovem o baixo risco de que ocorram essas bioinvasões. Programas antifuga nas pisciculturas e fiscalização dessas pisciculturas. Né? É importante que cada unidade de produção de peixe tenha um planejamento de um sistema que vise impedir que esses peixes cultivados cheguem ao meio ambiente. Casos excepcionalíssimos, assim como grandes desastres ambientais, rompimento de barragens, enchentes, claro que fica fora da capacidade de controle do produtor, mas minimamente tem que ter um programa de controle dessas pisciculturas, tá, pessoal? E também a questão da conscientização da população. É importante que as pessoas saibam dos riscos de soltar um peixe exótico no ambiente natural. Muitas pessoas não sabem. Com relação a essa questão da conscientização da população, nós temos aí várias iniciativas. Né? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que foi da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, em que eles fizeram folders educativos, campanhas, foram nas escolas, divulgando esses riscos aí, tentando fazer essa campanha contra a bioinvasão de peixes, tá bom? E com isso chegamos ao fim, pessoal, da nossa aula, tá? Espero que as informações sejam úteis e que vocês possam estar passando essas informações para outras pessoas para conscientizar sobre esse risco, tá bom? Um abraço e até a próxima.